Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós vamos estudar sobre o quinto mandamento. Exatamente, o quinto mandamento que é tão conhecido de todos nós, não é isso? Mas antes, nós vamos orar ao Senhor e depois nós vamos cantar a nossa musiquinha que fala sobre os 10 mandamentos. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor. Obrigada, ó Pai, pela oportunidade que nós temos de aprendermos da Tua palavra a cada domingo, Senhor. Sobretudo da Tua lei moral, da Tua santa lei, que nos ensina como nós devemos nos relacionar contigo e também com o nosso próximo. Ó Deus, que cada criança, que cada pai que assista essa aula possa ser edificado, Senhor, por meio da Tua palavra, ó Pai. Nós queremos pedir pela salvação de cada uma das nossas crianças da primeira igreja de Teresina, Senhor. Nós queremos pedir ao Pai que o Senhor alcance o coração delas, que o Senhor as santifique, que o Senhor use, ó Deus, os seus pais para evangelizarem os filhos, ó Deus, para ensinar-lhes o Evangelho, Senhor Deus, em nome de Jesus que eu te peço. Amém. Amém? Então agora nós vamos cantar a nossa musiquinha. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mandamentos no Monte Sinai. Moisés os recebeu. Preste atenção, esta é a lei de Deus. 1. Outros deuses não terás. 2. Estátuas não adorarás. 3. O nome do Senhor em vão não tomarás. 4. Guarda o dia do Senhor. 5. Honra teu pai e tua mãe. 6. Não matarás. 7. Não adulterarás. 8. Não furtarás. 9. Falso testemunho não dirás. 10. Não cobiçarás. Amém? Pois é, do primeiro ao quarto mandamento que nós estudamos até aqui, nós aprendemos sobre como nós devemos nos relacionar com Deus, a forma como Deus quer ser adorado, a forma como Deus quer ser chamado, a forma como Deus quer ser lembrado através do santo dia do Senhor. A partir de hoje, nós vamos aprender sobre como nós devemos nos relacionar com as outras pessoas. Tanto as pessoas que estão acima de nós, tanto as pessoas como estão abaixo de nós e no mesmo nível. Não estou falando aqui de pessoas que são melhores ou piores, mas que estão, vamos usar uma palavrinha aqui mais difícil, hierarquicamente em posições diferentes, tá bom? Estão em posição de autoridade, tá certo? Então, o quinto mandamento ele diz lá em Êxodo 20, capítulo 12, o quê? Honra a teu pai e a tua mãe. É isso que o quinto mandamento nos diz. E eu acredito que a maior parte de vocês já ouviu sobre o quinto mandamento, ou até sabe o quinto mandamento de cor, não é? Mas precisa desenvolver a obediência a este mandamento dia após dia. Pois é, crianças. O quinto mandamento, ele nos diz coisas que nós devemos fazer e coisas que nós não devemos fazer. Não só com os nossos pais, mas também com as pessoas que estão em posição de autoridade sobre a nossa vida. Os nossos avós, não é? Os nossos professores, as autoridades do nosso país, o presidente, os policiais, os juízes, enfim, nós temos muitas pessoas que estão em posição de autoridade sobre a nossa vida, tá bom? E o que nós devemos fazer para obedecer o quinto mandamento? Bom, para a gente obedecer o quinto mandamento com as pessoas que Deus coloca acima de nós, ou seja, os nossos pais em primeiro lugar, os nossos professores, como eu falei, né, os nossos avós, os nossos pastores, os nossos presbíteros, os nossos diáconos, as autoridades eclesiásticas que Deus coloca sobre nossa vida, o que nós devemos fazer para obedecer essas autoridades? Vamos ver com a tia Lília? Em primeiro lugar, nós devemos ser reverentes. O que é reverente? É ter um santo temor. É você saber que aquelas pessoas precisam ser obedecidas, que a gente precisa estar atento àquilo que elas estão
nos falando, nos ensinando a fim de obedecermos, tá certo? A segunda coisa que nós precisamos fazer é orar e ser grato a Deus, tanto pelo nosso papai, pela nossa mamãe, como por todas as outras essas autoridades que a tia Nili está falando aqui, tá bom? Terceiro lugar, tão importante, nós precisamos ser obedientes. E obediência quer dizer obedecer de primeira vez com alegria no coração. Como é difícil, né? Às vezes a gente obedecer o nosso pai e a nossa mãe, na primeira vez que eles falam com a gente, e ainda mais com alegria de coração. Mas esse é um exercício que nós precisamos fazer sempre que a nossa mamãe, que o nosso papai, que o nosso avô, que a nossa professora, que o nosso pastor nos disser, tá bom? Quarto lugar, nós precisamos cuidar dessas pessoas. Eu quero perguntar para vocês, crianças, quantos de vocês têm cuidado do papai e da mamãe naquilo que vocês conseguem? Quer ver um exemplo? Quando o seu papai chegar do trabalho, cuide dele. Papai, sente aqui que eu quero tirar o seu sapato. Papai, o senhor quer água? Eu vou pegar água para você. Mamãe, a senhora está cansada? Sente aqui que eu vou cuidar da senhora. Mãe, deixa que eu vou lavar a louça para a senhora. Tudo isso nós podemos fazer para honrar o nosso pai e a nossa mãe, tá certo? Ou quando o seu pastor chegar, quando o nosso pastor estiver ali perto de nós, pastor, como é que o senhor está? O senhor está bem? Vou orar pelo senhor. Todos nós podemos e devemos fazer essas coisas, tá bom? Outra coisa que nós precisamos é ser fiéis e defender as autoridades que estão sobre nós. Defenda o seu pai, a sua mãe, se você vir alguém falar algo ruim deles, tá certo? Você deve proteger a reputação deles, ou seja, você não deve sair falando mal da sua mãe, do seu pai, falando mal do seu pastor, falando mal do presbítero, falando mal da professora. Não pode fazer isso, tá bom? Quando a gente faz essas coisas, a gente está quebrando o quinto mandamento, tá bom? Se você vir algo de errado, que o papai ou que a mamãe faz, porque sim, o papai e a mamãe fazem coisas erradas, porque eles também são pecadores como eu e como você. Nós não devemos sair por aí falando para as pessoas as coisas erradas que nosso pai e a nossa mãe fazem. Vocês lembram dos filhos de Noé que expuseram a nudez do pai deles, de Noé? Eles foram castigados por isso. Então nós devemos proteger e ser fiéis às autoridades que Deus coloca sobre nós, tá certo? E nós também devemos suportar as fraquezas dessas pessoas, como a tia Mila disse, né? Eles são pessoas que pecam como nós pecamos. Então, nós devemos guardar e proteger, na medida que nós podemos, o nosso pai e a nossa mãe, tá certo? E o que nós não devemos fazer com as pessoas que Deus coloca sobre nós? O que nós não devemos fazer? Primeiro, nós não podemos negligenciar os nossos deveres. Aquilo que é o seu dever, que você precisa fazer, que é o que a gente acabou de falar, você deve fazer. Não negligencie. Aquelas ordens que seu pai e sua mãe lhe dá, obedeça, tá bom? Outra coisa que você não pode fazer é ficar com inveja. Você não pode ficar com inveja porque você queria estar naquela posição que a outra pessoa está. Por exemplo, você diz assim, essa professora não sabe de nada, eu posso ensinar muito melhor do que ela. As crianças podem fazer isso. E a gente não deve agir assim, tá bom? Não podemos desprezar, zombar, ser rebeldes, falar mal, todas essas coisas. Quando nós fazemos, nós estamos quebrando o quinto mandamento, tá certo? Mas também aqui tem um recadinho para o papai e para a mamãe, ou para as autoridades que estão sobre nossa vida, não é? As autoridades também têm um papel a cumprir, tá certo? Todo mundo tem dever e tem direito, né? Todo mundo precisa dar e precisa também receber algo. Então, as nossas autoridades que estão sobre nós, eles também precisam ser pessoas que se preocupam e que cuidam, como seu pai e a sua mãe cuidam de você, como o conselho da nossa igreja cuida de nós, não é isso? Então, nós precisamos estar sempre atentos, tá bom? Então, voltando, o que as pessoas que estão sobre nós devem fazer? Elas devem amar, orar, ensinar, animar,
proteger e dar exemplo para nós. E o que é que nós devemos fazer com relação às nossas autoridades? Nós devemos respeitar, obedecer, ser fiel, alegrar, cuidar e orar por nossas autoridades, tá certo? Crianças, todos esses princípios, eles podem ser aplicados tanto às pessoas que estão abaixo de nós, como também aos nossos coleguinhas, aos nossos irmãos em Cristo da igreja, aos nossos coleguinhas da escola, aos colegas de trabalho. Todos esses princípios podem ser aplicados, tá bom? Então não se esqueçam, Deus abençoa os seus filhos que obedecem às suas palavras, que são obedientes à sua lei. E você é desafiado a diariamente fazer isso. Amém? Que o Senhor te abençoe para ser obediente à sua palavra. Em especial, nesse dia, ao 5º mandamento. Então não se esqueça de honrar o teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os dias na terra e que tudo que você faça seja bem sucedido. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus e Pai, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Ó Deus, de cada um dos membros da nossa igreja. Ó Pai, para que sejamos, ó Deus, uma igreja que honra e obedece a Tua palavra. Uma igreja, Senhor, que cumpre os Teus mandamentos e assim glorifica o Teu nome. Ó Deus, seja com os nossos pequeninos, ó Pai, que a Tua palavra esteja gravada na mente e no coração deles, dia a dia, que eles possam se lembrar, por meio do Teu Santo Espírito, ó Deus, da Tua lei. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém?